A jornada da vida é marcada por desafios, e muitos desistem no meio do caminho, sufocados pelo cansaço, pelo medo e pelas dificuldades, mas aqueles que permanecem, mesmo quando tudo parece dizer pare, são os que experimentam as maiores recompensas. A persistência não é apenas uma virtude, mas um caminho que separa os que apenas sonham dos que realizam, os que apenas falam dos que vivem, os que apenas desejam dos que conquistam. Cada passo firme em direção ao propósito, mesmo quando a estrada se torna estreita e íngreme, é um testemunho de fé e determinação. E é nesse caminho que Deus age, fortalecendo, abrindo portas e conduzindo além do que se pode imaginar. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem poderosa sobre como a persistência transforma destinos, sobre como aqueles que seguem firmes são aqueles que veem o impossível se tornar realidade. Então abra o coração, permaneça comigo até o final e permita que essa palavra renove suas forças e reacenda em você a chama da perseverança. A vida sempre testará aqueles que desejam chegar mais longe. O caminho da persistência nunca foi feito para os fracos, nem para aqueles que buscam atalhos, mas sim para os que entendem que cada passo, mesmo em meio à dor, constrói um destino inabalável. Muitos começam com entusiasmo, cheios de sonhos e planos, mas quando as tempestades chegam, quando os ventos contrários sopram com força, quando as portas parecem se fechar, grande parte desiste. Não porque não são capazes, mas porque ainda não entenderam que o processo é tão importante quanto a chegada. Cada lágrima derramada, cada madrugada acordada, cada luta enfrentada molda o caráter dos que não recuam. A persistência é como uma árvore que, ao enfrentar tempestades, cria raízes mais profundas, tornando-se inabalável. E é sobre isso que quero falar com você hoje. Fique comigo até o final, porque há uma chave poderosa neste ensinamento que pode mudar a sua maneira de ver as dificuldades. Se essa palavra já tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: eu escolho persistir. O que muitos não percebem é que toda grande colheita começa com um período de espera. É no vale da provação que se forjam os vencedores. As histórias mais inspiradoras que conhecemos são de pessoas que enfrentaram dificuldades extremas, mas escolheram não desistir. José, na Bíblia, foi vendido como escravo, preso injustamente, traído por aqueles que deveriam amá-lo, mas nunca deixou de acreditar no propósito que Deus tinha para ele. Se ele tivesse desistido no meio do caminho, jamais teria se tornado governador do Egito. Jamais teria visto o cumprimento da promessa. O mesmo vale para você. Os momentos de dor e injustiça não são o fim. São apenas parte do processo. Aquilo que hoje parece um atraso pode ser, na verdade, uma preparação para algo muito maior. E se você crê que sua vitória já está a caminho, escreva nos comentários: eu creio no propósito de Deus para mim. Muitos desistem porque olham ao redor e não enxergam resultados, mas a fé verdadeira não se baseia no que os olhos naturais podem ver. É como um navio em alto mar que confia em sua bússola mesmo quando não há terra à vista. A palavra de Deus é essa bússola para a sua vida. Mesmo quando tudo parece contrário, quando as ondas tentam te derrubar, quando a noite parece longa demais, continue firme. Porque os que permanecem são os que chegam. Você não foi chamado para começar e parar no meio, mas para completar a jornada. A promessa de Deus não falha, mas apenas os que perseveram até o fim verão sua realização. Não saia agora, porque no próximo momento deste vídeo eu vou compartilhar algo muito importante que pode ser o que faltava para renovar a sua fé. A persistência é o que transforma promessas em realidade, sonhos em conquistas, fé em testemunho. O inimigo sabe disso e tentará de todas as formas fazer você desistir.
Usará o cansaço, a dúvida, o medo, a demora. Mas aquele que entende que a demora de Deus nunca é uma negação, mas sim um tempo de preparação, não retrocede. Não pare no meio do caminho. O que Deus colocou em seu coração não é em vão. Avance, ainda que com lágrimas. Creia, ainda que pareça impossível. Porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. A persistência é a marca daqueles que não apenas sonham, mas realizam. Na vida, muitos começam cheios de vontade, energia e fé, mas quando enfrentam obstáculos, deixam-se abalar. Desistem não porque a promessa não era real, mas porque o processo foi duro demais. E é justamente esse processo que separa os que alcançam dos que ficam pelo caminho. A palavra de Deus nos ensina que o justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38. Quem vive pela fé não pode ser guiado pelo que sente, mas pela convicção de que Deus não falha. Às vezes, tudo parece estar desmoronando. As portas permanecem fechadas, as orações parecem não ter resposta e o coração se pergunta se vale a pena continuar. Mas lembre-se, a sua fidelidade no tempo difícil é o que determinará o tamanho da sua colheita. Deus não recompensa aqueles que desistem, mas aqueles que perseveram. E hoje, essa palavra vem para fortalecer o seu coração e renovar sua esperança. Se olharmos para a vida, perceberemos que tudo que tem valor exige persistência. Um estudante precisa passar anos dedicando-se antes de se formar. Um atleta treina diariamente, mesmo sem ver resultados imediatos, até se tornar campeão. Uma mãe passa meses carregando seu filho no ventre antes de vê-lo nos braços. Tudo que tem propósito exige um tempo de preparação. E na vida espiritual, não é diferente. Quando Deus nos dá uma promessa, Ele também nos dá um processo. José sonhou com um grande futuro, mas antes precisou enfrentar a escravidão e a prisão. Davi foi ungido rei, mas antes teve que fugir, lutar e esperar. Abraão recebeu a promessa de ser pai, mas precisou confiar em Deus por anos até que Isaque nascesse. A espera não é um castigo, é um tempo de construção. E aqueles que permanecem firmes, mesmo sem entender, são aqueles que veem a glória de Deus se manifestar. Quantas vezes você já pensou em desistir porque as coisas não aconteceram no seu tempo? É fácil querer parar quando as circunstâncias gritam que não vai dar certo, mas a fé verdadeira não se baseia no que os olhos veem, mas naquilo que Deus prometeu. Pedro andou sobre as águas enquanto manteve os olhos fixos em Jesus, mas quando olhou para o vento começou a afundar. Isso acontece conosco também. Quando olhamos demais para os problemas, começamos a duvidar, enfraquecemos, pensamos em parar. Mas Deus nos chama para olhar além, para confiar nele acima das circunstâncias. Como está escrito, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10:37. A sua resposta já está a caminho, mas é a sua persistência que te levará até ela. Não saia ainda, porque no próximo momento deste vídeo vou compartilhar algo fundamental que pode mudar a sua forma de enxergar os desafios. A vida não é sobre velocidade, mas sobre constância. O sucesso não vem para os mais rápidos, mas para aqueles que não param. Se uma pessoa começa uma caminhada e a cada dificuldade decide voltar, nunca chegará ao destino. Mas aquele que segue em frente, mesmo cansado, mesmo tropeçando, mesmo chorando, é aquele que um dia olha para trás e vê o quanto valeu a pena. O inimigo sempre tentará colocar cansaço, desânimo e medo para fazer você recuar. Ele sabe que se você permanecer firme, verá a vitória. Foi por isso que Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. Se até Jesus enfrentou momentos difíceis, por que seria diferente conosco? Mas ele venceu.
e em Cristo nós também venceremos. Se essa palavra está te fortalecendo, escreva nos comentários: eu não vou desistir. A maior recompensa da persistência não é apenas o que recebemos, mas quem nos tornamos. Cada luta enfrentada nos ensina algo, nos amadurece, nos fortalece. Deus está mais interessado no nosso crescimento do que na nossa zona de conforto. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que não entende. Talvez as lágrimas já tenham caído, talvez o desânimo tenha tentado te parar. Mas saiba que o que Deus começou na sua vida, Ele é fiel para completar. Se você continuar, verá que toda espera valerá a pena. O tempo da colheita chegará e você olhará para trás e entenderá por que precisou passar por tudo isso. O importante é não parar. Persevere, porque Deus tem algo grande preparado para você. A persistência não é apenas uma atitude, é um estilo de vida para aqueles que desejam viver o propósito de Deus. Não há vitória sem batalha. Não há crescimento sem resistência. Toda vez que você pensa em parar, lembre-se de por que começou. Você não chegou até aqui para desistir agora. Deus não desperdiça dor, não desperdiça lágrimas, não permite processos sem propósito. Cada luta que você enfrenta hoje está construindo algo maior dentro de você. Talvez você não consiga enxergar agora, mas lá na frente você verá como cada dificuldade fez sentido. Como está escrito, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Ou seja, a colheita só vem para aqueles que não desistem no caminho. Não saia agora, porque há algo muito especial que eu quero compartilhar no final deste vídeo, e pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Muitas vezes, a persistência não significa fazer grandes movimentos, mas sim dar pequenos passos todos os dias. Não é sobre ter força o tempo todo, mas sobre continuar mesmo quando a força parece faltar. Talvez você esteja cansado, talvez esteja esperando uma resposta há muito tempo, talvez tenha orado e não viu mudança ainda. Mas lembre-se, Deus trabalha nos bastidores e a espera nunca é tempo perdido. Você pode não ver, mas Ele está agindo. Como diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não é ficar parado, mas seguir confiando, dando um passo de cada vez, sem olhar para trás. Se você crê nessa palavra para a sua vida, escreva nos comentários: eu vou seguir confiando. Sabe, uma das maiores armadilhas do desânimo é a comparação. Você pode estar olhando para a vida de outras pessoas e se perguntando por que elas já chegaram lá e você ainda não. Mas Deus tem um tempo certo para cada um. A jornada de ninguém é igual à sua. Cada pessoa tem um processo diferente, uma história única. A grama do vizinho pode parecer mais verde, mas você não sabe quanto tempo ele passou regando e cuidando dela. Então, ao invés de se comparar, foque na sua caminhada, cresça no seu tempo, fortaleça sua fé, faça o que precisa ser feito. O que Deus tem para você, ninguém pode tirar. O que é seu no céu, se você não desistir, se manifestará na terra. Você ainda vai testemunhar coisas grandes porque Deus é fiel. E se você sente que está prestes a desistir, faça uma pausa, mas não pare. Respire fundo, ore, renove suas forças, mas não tome decisões do cansaço. Muitas pessoas desistem um dia antes do milagre. Muitas deixam de plantar porque não veem a terra responder imediatamente. Mas a semente que você plantou com fé ainda está crescendo, ainda está sendo regada pelo próprio Deus. Por isso, persevere. Continue fazendo o bem, continue orando, continue acreditando. Faça o que está ao seu alcance, e o que for impossível, Deus fará. Como diz em Salmos 126:5,
Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O que você semeou no tempo difícil será sua colheita no tempo da vitória. Se você recebe essa palavra, comente aqui: minha colheita virá. E lembre-se, sua jornada é um testemunho. Outras pessoas podem estar olhando para você e se inspirando na sua perseverança. Seja uma luz, um exemplo de fé. Que sua vida mostre que Deus é fiel, que Ele honra aqueles que não desistem. Quando você alcançar sua vitória, olhe para trás e veja como tudo valeu a pena. Cada luta, cada lágrima, cada momento de espera foi parte da construção do seu testemunho. Então, não pare, continue, porque Deus está contigo e Ele te levará além do que você pode imaginar. A persistência é o elo que liga a promessa ao cumprimento, o chamado à realização, a semente ao fruto. Se você desistir no meio do caminho, jamais verá o que Deus preparou para você. Não importa o quão difícil seja a jornada, continue avançando. A dor que você sente hoje será a força que você terá amanhã. Deus nunca prometeu uma caminhada sem obstáculos, mas Ele prometeu que estaria contigo em cada passo. Como está escrito: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Jesus nos avisou que haveria momentos difíceis, mas Ele também nos garantiu que a vitória já foi conquistada. A luta pode ser grande, mas a promessa é maior. O desânimo pode bater, mas a fé precisa ser mais forte. O tempo pode parecer longo, mas a colheita virá. Deus não se esqueceu de você. Ele está apenas preparando o melhor. Então, permaneça firme, porque sua perseverança será recompensada. Talvez você esteja enfrentando momentos onde tudo parece parado, onde as coisas não fluem como você gostaria. Muitos querem a bênção, mas poucos querem o processo. Muitos querem a colheita, mas poucos querem plantar com paciência. Deus está te ensinando a crescer, a amadurecer, a confiar nele acima das circunstâncias. Lembre-se do que está escrito: porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Hebreus 10:36. A paciência é a ponte entre o agora e o que Deus tem preparado para você. Se você se render à ansiedade, poderá atropelar o processo, mas se permanecer firme, verá a fidelidade de Deus se manifestar. E, acima de tudo, guarde seu coração. A persistência não é apenas sobre continuar externamente, mas sobre permanecer firme internamente. Muitas pessoas desistem emocionalmente antes mesmo de desistirem fisicamente. Permitem que a dúvida tome conta, que a tristeza apague a esperança, que a demora enfraqueça a fé. Mas hoje eu quero te lembrar que Deus ainda está no controle. A sua história não está nas mãos das circunstâncias, nem nas mãos dos homens, mas nas mãos daquele que governa o universo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Salmos 37:5. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Se Ele começou, Ele terminará. Apenas confie, persevere e continue. O que Ele tem para você é maior do que você pode imaginar. Não pare agora, pois sua vitória já foi escrita. Então, permaneça firme, continue caminhando, pois o Deus que começou essa obra na sua vida é fiel para completá-la. Acredite, sua colheita está chegando, sua resposta já está a caminho, e sua vitória será testemunhada para a glória de Deus. Agora, eu quero orar por você. Feche seus olhos, abra seu coração e receba essa oração com fé. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Muitos estão cansados, aflitos, sentindo o peso das batalhas, mas eu te peço, Pai, fortalece-os neste momento. Renova suas forças, como diz a Tua palavra em Isaías 40:31. Que eles possam se levantar cheios de esperança, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas.
Repreendo todo espírito de desistência, todo desânimo, toda ansiedade, toda voz do inimigo que tenta dizer que não vale a pena continuar. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde cada coração e cada mente. Senhor, abre portas que ninguém pode fechar, traz respostas que só o Senhor pode dar e honra a fé daqueles que escolhem persistir. Que essa pessoa veja com os próprios olhos o cumprimento das tuas promessas. Em nome de Jesus, eu declaro, você vai vencer, porque Deus é contigo. Amém. Se você recebe essa oração na sua vida, escreva aqui nos comentários, eu creio e recebo. Quero saber se essa mensagem fortaleceu seu coração. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Se essa palavra te abençoou, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens que edificam a sua vida. Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.